pessoal, tudo bom? Que saudade! Prontos para mais uma aula? Vamos lá então? Antes de começar, vamos fazer uma oração, como a gente sempre faz? Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado nesta fase difícil, Senhor, mas que nada tem nos faltado, Pai. Te peço agora, neste momento, que o Senhor me use como instrumento, Senhor, para falar de Ti para as crianças, Pai, e para essas famílias, Senhor. Esteja comigo, fale conosco, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a aula de hoje vai ser a continuação da vida de Jesus que a gente está estudando, né? Então, a gente está estudando a Bíblia, certo? E a gente está estudando a partir do Novo Testamento, que foi a chegada de Jesus na Terra. Então, o que teve desde que a gente começou a estudar esse ano o Novo Testamento? Teve o nascimento de Jesus, que a gente viu que foi super especial, que tinha os pais de Jesus aqui na Terra, José e Maria, e não tinha lugar para Maria dar à luz, para o nenê nascer. Lembra que estava lotada a cidade, e aí ele nasceu numa estrebaria, muito bem, estrebaria que era um lugar onde os animais ficavam. E depois que ele nasceu, aonde que ele teve que ser colocado? Numa Isso, muito bem, numa manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam. Então pensa bem, nem teve um hotel bacana para ele ficar, ele ficou nesse lugar. O que mais que teve de legal? Teve a estrela, uma estrela que ficou brilhando em cima para mostrar onde é que ele estava, para as pessoas acharem, algumas pessoas acharem ele. Lembra que teve algumas visitas de pastores, de magos, enfim. E aí Jesus foi crescendo e tal, e ele começou o ministério dele, o trabalho dele. Aí ele chamou os discípulos, os 12, e aí o que mais que ele fez? Ele fez alguns milagres, não foi? Vamos relembrar alguns que a gente já viu? Teve a multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão. Que mais que teve? Teve quando ele ressuscitou aquela menininha, a filha do Jairo, muito bem. Teve quando a filha do Jairo ressuscitou. E também, que mais que a gente já viu? Quando Jesus andou sobre as águas, sem cair. Ele andou em cima da água e não caiu. Para explicar para os discípulos que não precisavam ter medo e tal, que era ele. Que ele estava lá com eles. E aí agora, hoje, a aula de hoje, a gente vai começar a ver a última semana de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus, a gente sabe que ele não morreu velhinho de alguma doença, né? Ele morreu por um motivo muito especial, não foi? Então, e hoje a gente vai estudar a chegada dele numa cidade chamada, que na época era muito importante essa cidade, chamada Jerusalém. E ele vai fazer nessa cidade o que ele veio de fazer de mais importante aqui na Terra. Então hoje a gente vai estudar como foi a chegada de Jesus nessa terra. Vamos ver como é que foi? Então, gente, vamos para a história de hoje. A história de hoje fica em Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Vocês podem pegar a Bíblia, não precisa abrir agora nessa passagem, depois o pai de vocês ou a mãe pode ajudar vocês a ler, mas uma hora a gente vai abrir um versículo para ler, tá bom? Então é o seguinte, como eu estava falando, Jesus está chegando na cidade de Jerusalém e a gente vai ver o que vai acontecer nessa chegada. Por que Jesus estava indo para Jerusalém? Porque estava na época da Páscoa, que era o feriado que os judeus comemoravam há muitos anos, né? Hoje a gente também comemora, mas a gente comemora como a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus ainda não tinha morrido. Então, para os judeus, o que eles comemoravam na Páscoa? Eles comemoravam a libertação do Egito. Lembra que eles foram escravos no Egito e que depois eles foram libertos? Naquele dia, depois da última praga. Então, eles comemoravam essa data. E aí, Jesus estava indo para Jerusalém junto com seus discípulos para também comemorar essa data da Páscoa.
E aí, quando eles estavam quase chegando em Jerusalém, Jesus disse assim para 2 discípulos dele: olha, por favor, vão lá na próxima cidade, uma cidadezinha menor, porque Jerusalém era bem grande. Eles estavam quase chegando, eles estavam numa cidade que chamava Betfagé. E eles disseram assim: vão naquela próxima aldeia ali, que é uma cidadezinha bem pequena, e tragam para mim, por favor, uma jumenta e um jumentinho. Elas estavam amarradas, as duas, eles estavam presos, esses animais. Então eles falaram para os discípulos assim, ele falou para os discípulos: vão lá e busquem esses animais para mim. Desprendam, porque elas vão estar amarradas numa corda, soltem e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa e perguntar alguma coisa, vocês vão dizer assim: o Senhor precisa delas. Então ele se intitulou como o Senhor, Jesus. E aí tá, os discípulos foram lá, encontraram a jumenta e o jumentinho, desprenderam, até teve alguém que perguntou alguma coisa, eles disseram: não, o Senhor precisa delas, soltou e trouxe para Jesus. E por que isso aconteceu? O mais bacana é o que eu vou falar agora também. Abram a Bíblia de vocês no livro de Zacarias. O livro de Zacarias, ele é o penúltimo livro do Velho Testamento. O último é Malaquias e o penúltimo é Zacarias. Eu deixei aberto aqui, ó, eu tô com a minha Bíblia aqui, ó, e eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então é o seguinte, peguem o livro de Zacarias. Zacarias, ele foi um profeta que falou sobre Jesus, que falou que Jesus viria e tal. E aí olha só como que ele fala no capítulo 9, que é o número grande, e no versículo 9, que é o número pequeno. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Sião também era chamado de Jerusalém também era chamado de Sião. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então já tinha sido dito isso no Velho Testamento pelo profeta Zacarias, que Jesus chegaria em Jerusalém montado num jumento. Então, gente, e antes de Jesus montar nessa jumenta, o que os discípulos fizeram? Colocaram umas vestes assim, para não montar direto na jumenta e tal, e aí Jesus montou e começou a ir em direção à cidade. Mas o que eu queria perguntar para vocês? O que vocês pensam disso, de Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, esplêndido, maravilhoso, nosso Salvador, estar chegando num jumento na cidade? Será que a gente não pensaria assim que ele poderia ter chegado num cavalo bem forte, bem bonito? Mas não, ele chegou numa jumenta. Por que será, né? Sabem por quê? Porque assim, o cavalo, por exemplo, ele simboliza algo relacionado à guerra, a uma coisa de firmeza, de braveza, de oprimir o inimigo. Quando o policial tá na rua e quer assustar as pessoas, ele põe um cavalão, assim, né? Agora, a jumenta é um bichinho quietinho. Então, assim, ele mostra que Jesus quis entrar numa jumenta para mostrar que ele veio numa missão de paz, numa missão de estabelecer uma amizade entre o homem e Deus, numa missão calma, sem guerra, sem nada disso, né? E o povo queria um rei para governar, para tirar, para vencer dos inimigos, porque eles estavam numa época do Império Romano que estava impondo ali o poder sobre eles. Então, Jesus estava chegando numa jumentinha, numa boa, numa calma. E aí, Jesus entra na cidade e vocês precisam ver a alegria do povo. O povo ficou tão feliz, ó, que a Bíblia fala que o povo pegava suas próprias vestes e estendiam no chão pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores, tanto que esse domingo é conhecido como Domingo de Ramos. Na igreja católica, principalmente, eles comemoram essa data. Então, eles cortam
galhos de árvores com as folhas assim, como vocês vão ver aí nessa imagem, e aí eles estendiam sobre o chão para Jesus passar pelo caminho, e espalhavam na estrada assim para Jesus passar. E eles estavam muito felizes porque eles entendiam que era um rei de uma promessa que estava se cumprindo, o rei, o filho de Davi. E aí sabe o que eles gritavam? Eles gritavam assim: Hosana! A Bíblia fala, Hosana ao filho de Davi. Porque Jesus veio da linha de Davi, né? Da descendência de Davi, da família de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Sabe o que significa Hosana? Salvem-nos, Senhor. Era isso que o povo estava clamando para Jesus. Salve-nos, salve-nos. E aí, gente, o povo estava super feliz, gritava Hosana nas maiores alturas, mas daí tinha outras pessoas que começaram a perguntar e disseram assim: nossa, quem será que é este que está causando todo esse alvoroço na cidade? E aí a multidão dizia assim, clamava e falava assim: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E eu queria falar para vocês aqui que Jesus, na realidade, aquela multidão, aquele povo que estava super feliz e exaltando o nome de Jesus, e estendendo coisas na estrada, no chão, elas não entendiam que Jesus era o salvador dos pecados delas. Elas não entendiam que Jesus tinha vindo com esta missão. Elas achavam que que o rei tinha que ser um rei para governar, igual a gente tem os nossos governantes aqui no nosso país, no Brasil. Só que, na verdade, Jesus é um rei do reino espiritual. Então, lembra que a gente estudou há 2 semanas sobre o reino dos céus, que era o reino de Deus? Então, quem faz parte desse reino são os que creem em Jesus. Então, era esse reino que Jesus estava querendo que as pessoas entendessem. E a gente vai ver, agora só na próxima aula, vocês vão descobrir o que essa mesma multidão que estava exaltando o nome de Jesus fez com ele nesta última semana de vida dele, tá bom?